Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Entre Elas. Desde já, agradeço a sua companhia e a sua audiência. O programa vai ao ar toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 8 horas da noite. E hoje nós vamos falar sobre gagueira. Quais são as causas, sintomas e o tratamento. A fonoaudióloga, a doutora Alexandra, vai abordar este assunto com a gente e falar quais são os principais questionamentos no seu consultório. E ainda uma jovem de Umuarama lança um livro após a morte da sua filha. Vamos conhecer também a comunidade indígena Axé, que fica a 120 quilômetros da cidade de El Leste, no Paraguai. Tudo isso no programa Entre Elas, que está começando agora. Começamos o programa falando sobre gagueira. Ela é muito mais comum do que se imagina. 5% da população mundial é acometida por esse distúrbio e 1% desenvolve ela de forma crônica. E para falar com a gente sobre esse assunto, a doutora Alexandra. Alexandra, seja muito bem-vinda ao programa Entre Elas e vamos começar. Quais são as causas da gagueira, doutora? Olha, a disfluência infantil, ela começa no pode acarretar no início do desenvolvimento de linguagem. Então, pode ser a partir dos 2 anos de idade, quando a criança começa a falar e o raciocínio é muito rápido e os órgãos da fala não acompanham o ato motor, né? E acarreta essa disfluência infantil que todo mundo chama de gagueira, mas é infantil, como a gente fala. Então, com a ajuda do profissional e com orientação para que a criança mude o ambiente onde está inserida, ela consegue superar. Muitas vezes, sem a ajuda do fonoaudiólogo, não. Mas às vezes, só com orientação, indo de 15 em 15 dias ou uma vez por semana com o profissional, consegue mudar o meio ambiente que ele está envolvido e aí melhora. E orientações na escola. Se já está na escola, tem que orientar. E ela se desenvolve só na infância ou na fase adulta também pode ter a gagueira? O que acontece? Muitas vezes, Thalita, as pessoas, os pais não procuram ajuda. Acham, não, vai passar. Vai passar. E eles continuam com algum comportamento que vai acarretando a criança a não se desligar, a ter consciência da gagueira, aí eles vão ficando gago. Aí tem adolescente e adultos, que aí fica mais difícil, porque aí também a nível de cérebro, do sistema nervoso central, fica registrado essa gagueira. O que a gente ouve, a gente registra, e aí pro profissional fica mais difícil da gagueira desaparecer, da pessoa se superar, é mais difícil. Quais são as causas da gagueira? As etiologias na infância pode ser, como você falou no bastidor, um susto, o emocional, uma perda de um ente querido, né? E a própria dificuldade que a gente falou do ter um raciocínio rápido e o ato motor, que é falar, não acompanhar. E tem um período que essa gagueira ela dura? Sim, na infância, com orientação e acompanhamento, é fácil de superar a criança, né? Na maioria das vezes. Aí, na adolescência, no adulto, aí é um tratamento mais longo, bem mais longo, tá? E quanto tempo seria, no caso, da fase adulta? Não tem como a gente prever, porque a gente depende nesse tratamento do paciente. Se ele não realizar as sessões e não fazer os exercícios fonoterápicos, é difícil um bom resultado. E o que acontece que a pessoa, muitas vezes aquele que é gago, na hora de cantar não tem essa dificuldade? Tem explicação? Tem. Existe a voz falada e a voz cantada. Então, quando eles cantam, eles conseguem manter o timbre, tem um som, uma intensidade, uma melodia. Então, eles conseguem superar a gagueira. Agora, na fala,
ele necessita muito de músculos e de o ato motor. Aí complica. E no caso... E do raciocínio, porque cantar, ele só tem que saber a música, né? Tá. E no caso, tem alguma dica para a pessoa que é gaga, ela conseguir ter um desenvolvimento um pouco melhor perante, assim, a sociedade na sua dinâmica de vida e também para aquelas pessoas que estão, né, tentando uma comunicação com uma pessoa que tem esse distúrbio? Olha, manter contato visual. Eu acho importante eles tentarem, muitos não têm. E tudo que a gente fala, tudo que é falado, olhando nos olhos, você dá mais confiança, né? Então, eu indico, a olhar nos olhos, a falar devagar e respirar. E não, às vezes, atropelar, exatamente, da pessoa. Exato. Porque quando eles respiram, o cérebro dá uma pausa, né? Então eles conseguem recomeçar. É uma doença, um distúrbio muito mais comum do que a gente imagina? É mais comum. É comum, sim. Tanto é que existe aparelho auditivo, que eu tenho até na clínica, o paciente coloca o aparelho e amplifica a voz, né? Então ele vai ouvir a própria voz e vai gaguejar menos. Tem uma demanda grande no consultório, doutora? Olha, em relação a isso? Existe, procurado, tá? Mas o custo é muito alto. Então muitos existem. Por isso é importante focar no tratamento ou numa prevenção? Exatamente. Assim, na infância. Na infância. Eu sempre falo, é a infância. Outra eu sei que não é o tema, mas que eu gostaria de falar muito é sobre hábitos orais, que é a chupeta e mamadeira, que atrapalha muito a fala quando passa-se de 2 anos e interfere. Então, no caso, no primeiro ano de vida, até seria permitido, digamos assim? Até 2 anos, Thalita. A gente entende-se que... O que acontece que atrapalha, doutora? Porque a criança vai ter trocas. E essas trocas, na maioria das vezes, são específicas. Dá até na hora que você fala com a mãe ou fala na criança, você já vê nítido que a criança usa chupeta, que a boca existe uma respiração oral, né? E troca os fonemas. Por isso é importante focar na primeira idade, na infância. Exatamente, os 2 primeiros anos. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, pelos esclarecimentos. Obrigada. E a seguir, jovem escritora lança livro após a morte da sua filha especial. Vamos mostrar uma verdadeira história de amor.